Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live, né? E é muito interessante porque essa live a gente está fazendo em função da nossa grande preocupação do que está acontecendo no meio virtual, né? A gente tem sentido uma dificuldade muito grande de orientar os pais, porque os pais também estão dentro de um processo bastante importante de uso de eletrônicos. E nós fizemos uma live similar a essa, uns 4, 5 meses atrás. E eu resolvi fazer uma nova live para a gente chamar atenção para algumas coisas bem importantes, né, que estão acontecendo, né? Eu gostaria de começar essa live falando um pouco sobre um filme, né? O nome desse filme é Homens, Mulheres e Filhos, né? Esse filme é muito interessante porque ele retrata a história de adultos, adolescentes e crianças que amam, que sofrem, que se relacionam e compartilham tudo, sempre conectados, né? A internet é onipresente na vida dessas pessoas, né? E nessa grande rede em que o mundo se transformou, as ideias de sociedade, as ideias de interação, as ideias de curtição, né, ganham um novo significado. E a gente espera que esse significado seja bom, mas a realidade que nós estamos vendo é que esse significado nem sempre é positivo. Por isso é importante a gente estar muito atento, né? Eu, como psicólogo que atendo crianças, adolescentes e pais, eu tenho estado muito preocupada com esse cenário. Nesse filme, alguns casais em situações diferentes se mostram dentro de um contexto que não tem intimidades, né? A intimidade não consegue ser desenvolvida. E a intimidade, quando nós falamos, não é puramente a intimidade sexual, né? Que a gente sabe que a intimidade, de uma maneira geral, ela é desenvolvida pela forma como as pessoas se relacionam. Nesse filme, a gente vê uma garota que quer ser uma anoréxica melhor. Ela, inclusive, acompanha coisas da internet para ficar cada dia mais magra, já estando anoréxica, né? Um adolescente que vive um mundo de pornografia virtual e fazem o espectador que está assistindo aquele filme repensar as relações humanas. Então, o filme chama-se Homens, Mulheres e Filhos, né? Eu convido vocês a assistirem esse filme, porque é uma grande reflexão para nós. Quando eu terminar a live, eu vou salvá-la no meu Instagram e vou colocar lá o nome do filme para vocês poderem, se tiverem interesse, assistir. Então, o que é que a gente está vendo? Um cenário muito grande relacionado à nomofobia. O que é a nomofobia? Esse termo, logicamente, ele surge agora, né, na fase contemporânea, para representar aquele grupo de pessoas que são viciadas em uso de smartphones, em situações excessivas de tela, a pessoas que não conseguem viver sem a tela, né? E isso é muito grave. E principalmente a pais que também não conseguem viver sem a tela e que não conseguem colocar os limites em seus filhos relacionados ao uso de telas, né? Eu passei alguns anos da minha vida estudando, fazendo um doutorado, trabalhando com pais, né? Num centro da Unifesp, que chama-se PROAD, e lá a gente viu que as dependências químicas e não químicas, elas acontecem na vida do indivíduo desde que o indivíduo comece a desenvolver um uso sobre elas.
Seja álcool, seja droga, seja a dependência de sexo, seja a dependência de internet, seja a dependência de jogo compulsivo, de comida, de compras. Então, as dependências, de uma maneira geral, elas se instalam dentro de um contexto de impulsividade maior, né? E como na maioria das dependências, sejam elas químicas ou não químicas, os indivíduos que estão dentro dessa categoria, eles não se dão conta, né, do quanto eles estabeleceram uma relação de dependência com os aparelhos eletrônicos. Principalmente no início, que essas pessoas começam a usar muito o telefone celular, né? Usar o WhatsApp, usar as redes sociais de uma maneira geral, e as pessoas vão usando sem se darem conta que aquilo é ou pode ser, né, uma ameaça à saúde dela e principalmente à saúde de seus filhos, né? Isso é muito importante. Quando a gente observa esse problema dentro do consultório, né, a gente percebe, eu já tive casos de adolescentes que eu precisei internar e tirar todos os eletrônicos de dentro de casa, porque esse adolescente estava de uma forma que ele conectou o cérebro aos jogos eletrônicos. Então ele não dormia, o cérebro não relaxava. Ele ficava ali, o tum-tum-tum-tum no próprio cérebro a noite inteira e ele não conseguia dormir. Ele precisou fazer uma desintoxicação para que ele pudesse retomar a vida dele, e obviamente toda a família foi convidada a fazer a mesma coisa, porque a gente precisava, tanto eu quanto os médicos que o trataram, que este menino estivesse longe dos jogos eletrônicos por um tempo, né? Então, essa dependência, quando ela fica sendo muito comprometida para o indivíduo, que a pessoa não consegue viver sem aquele objeto, seja a televisão com o videogame, seja a rede social no celular, no iPad, né? Isso pode, a longo prazo, principalmente, trazer impactos extremamente negativos para o cérebro. Isso, para nós, é o mais difícil, é o mais... para nós, é uma dificuldade muito grande de convencer os pais de que isso é um fato, né? É um fato, isso acontece, as pessoas, de uma maneira geral, não se comprometem em fazer diferente, e isso para nós é muito difícil, tá? Por quê? Porque a gente tem que mostrar que a superexposição às telas de celulares, principalmente, causam problemas na mente, no cérebro das pessoas de todas as idades, né? Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, né? Então a gente tem um contexto extremamente difícil sendo instalado, ao ponto de muitas pesquisas estarem sendo feitas direcionadas a esse fator, né? Porque a gente sabe o quanto é importante que sejam feitas as pesquisas para que a gente possa, de uma certa forma, convencer as pessoas de que aquilo realmente causa um problema muito grave, né? Ao ponto de, em 2016, a Sociedade Brasileira de Pediatria ter lançado uma campanha Menos Telas, Mais Saúdes, né? Essa campanha, ela foi produzida em 2016 e o primeiro documento foi notificado a pediatras no Brasil inteiro sobre a saúde de crianças e adolescentes na era digital, né? A respeito das demandas da tecnologia, da internet, da informação e da comunicação, de como ela estava sendo construída. Esse alerta que a Sociedade Brasileira de Pediatria nos dá, nos levam a crer
o quanto é importante a gente ter uma consciência, e eu vou colocar para vocês o link lá aí no meu Instagram, né, aqui no nosso Instagram da Equilíbrio Mente e Corpo, para que vocês acessem esse material que já teve uma revisão, né, em 2019, 2021. É esse material aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Menos telas, mais saúdes. Ele teve uma revisão, é o grupo de trabalho Saúde na Era Digital. Esse grupo de trabalho vem fazendo pesquisas intensas para realmente informar a pais, a pediatras, o que efetivamente pode acontecer em relação a crianças e adolescentes que usam a tecnologia sem controle. E vejam, eu tenho recebido no meu consultório muitos adolescentes que têm usado a tecnologia sem controle, né? Então, assim, é muito natural a gente observar que as crianças fazem, e os adolescentes, um domínio em relação aos pais, né? Agora a gente teve em mais ou menos o CID-11, a Organização Mundial da Saúde traz uma recente versão da Classificação Internacional de Doenças, onde ele usa os critérios para jogos de videogames como o Gaming Disorder, que normalmente é um tipo de classificação que vai ser utilizado para uma criança ou um adolescente como esse meu paciente que precisou ser internado. Por quê? Porque crianças, gente, cada vez mais precoces têm tido acesso a equipamentos de telefones celulares, a smartphones, notebooks, né, além dos computadores que são usados pelos pais, pelas mães e pelas famílias, cada vez mais cedo. E tem uma barganha aí que para mim ela é muito, muito preocupante. Muitos pais entregam o smartphone, entregam o iPad para a criança, para que a criança fique quieta, coloca a criança na frente da televisão para que a criança se aquiete, e isso faz, ou para que a criança não dê vexame no restaurante, os pais já levam o iPad dentro da bolsa, ou dão o celular para a criança. Então, essa barganha que anda acontecendo faz com que as crianças achem e introduzam na rede de memória que o uso do celular é algo extremamente tranquilo nessas fases do desenvolvimento. Então, a gente precisa fazer algo em relação a isso. Nós, psicólogos, precisamos orientar, precisamos fazer uma psicoeducação. Os primeiros 1000 dias do ser humano, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento cerebral. E o desenvolvimento cerebral e mental de qualquer criança. Assim como os primeiros anos de vida são importantes para a vida escolar, para o desenvolvimento cognitivo, e durante toda a fase da adolescência. Pensando assim, a gente vendo que essas são estruturas e regiões cerebrais que precisam amadurecer, o que acontece? Elas precisam ser desenvolvidas. Quando a criança usa muito eletrônico, ela desenvolve algumas áreas do cérebro, especificamente eu não vou mostrar para vocês aqui, talvez eu até faça uma live trazendo toda essa parte de neurobiologia e de neurociências dentro do uso de tecnologia, mas é fato que a gente sabe que o uso muito estrutural da vida da criança, de o tempo inteiro estar com a internet, crianças que ficam com babá, ficam demais nos celulares, porque as próprias babás deixam a criança no celular para poder aquietá-la, né? A gente não vê um movimento de os jogos. Eu jogo com os meus pacientes jogos de tabuleiros
Alguns pacientes nem sabem como jogar um jogo de tabuleiro, porque nunca jogaram, né? Eu tenho crianças que os pais compram jogos, sim, virtuais, mas não compram jogos de tabuleiro, que são jogos extremamente importantes para o desenvolvimento de algumas áreas cerebrais. E a gente sabe disso, né? Que é importante que a gente possa dar um movimento de mostrar à criança que aquele jogo é legal, para que ele queira reproduzir aquele momento de distração em sua própria casa, né? É muito importante a gente falar aqui que o desenvolvimento precoce da linguagem e das habilidades da comunicação humana são fundamentais para o desenvolvimento, né, das habilidades cognitivas, das habilidades sociais. Então, o atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem é muito frequente em bebês que ficam passivamente expostos a telas durante um período longo do dia, né? Então, eu vou contar para vocês que eu estou em Recife agora, e eu vim no avião e vim junto com uma família que tinha um bebê de 2, 3 anos de idade, e esse bebê, ele veio de São Paulo até Recife, são 3 horas de viagem no iPad. Esse bebê veio quietinho, esse bebê não chorou durante a viagem, mas exposto à tela o tempo inteiro. Um crime isso, né, gente? Por quê? Porque tem sido notificado pelos pediatras. A maior parte, eu trabalho com 5 pediatras. Esses pediatras orientam os pais em relação a tudo isso que acontece. Alguns deles dão esse manual que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou e agora fez uma revisão em 2019, 2021. E mesmo assim, os pais ainda continuam com essa mesma postura de deixar o filho exposto a toda essa parte tecnológica. É importante a gente observar que o estabelecimento das rotinas do dia, a vigília, as rotinas de sono, também é fundamental, né, para a produção dos hormônios que são necessários para o crescimento e desenvolvimento do ser humano. E um desenvolvimento harmonioso, um desenvolvimento corporal, um desenvolvimento mental, né? Os transtornos de sono têm sido uma das grandes queixas dos pais em relação às problemáticas apresentadas pelos seus filhos. Os pais procuram, como se o transtorno do sono fosse um componente psicológico muito grave, e nem se tocam de que esse transtorno do sono pode estar totalmente vinculado ao uso de eletrônicos, né? E para a gente isso é muito importante. A gente explica um pouco isso para os pais, porque esse descompasso que acontece entre o córtex pré-frontal, né, que é a parte mais desenvolvida do cérebro, e o sistema límbico, ele é intensificado na puberdade, né, entre os 10, 12 anos, até os anos seguintes, vai até os 20, 25 anos. Esses comportamentos típicos de adolescente, eles não são só de comportamentos de curiosidade, de impulsividade, mas eles, às vezes, arriscam os próprios limites, inclusive nessas participações de jogos, de videogames, nos desafios virtuais, né, em todas as situações, na exposição física, com as próprias selfies que eles vivem tirando. Isso é muito importante.
O que é que está regindo hoje? A gente percebe a vida do adolescente. A quantidade de selfies que eles recebem. Desculpa, a quantidade de likes que eles recebem. A quantidade de seguidores que eles têm. Né? Eles ficam incomodados quando não recebem um like de uma amiga, porque a amiga não achou interessante aquilo que ele postou. Né? E agora tá a moda de jovens muito novas, 10, 11, 12 anos, querendo ser blogueiras. Né? E aí querem, a menina de 8, 9, 10 anos se maquiando, usando roupas bastante sensuais. Tudo isso, gente, faz parte de um movimento. E um movimento que traz para nós psicólogos uma preocupação muito grande. Por quê? Porque isso fere um pouco a área do desenvolvimento psicológico, fere um pouco a área do desenvolvimento comportamental e emocional, né? Então, é muito importante a gente observar esses comportamentos impulsivos, compulsivos que estão acontecendo. Alguns pais não se tocam de que é muito importante eles estarem limitando o uso desses eletrônicos. Por quê? Eu comecei a falar sobre essa live falando sobre a nomofobia, né? Que é realmente essa ação que é desenvolvida no cérebro do ser humano quando ele tem uma compulsão maior e uma dependência por uso de eletrônicos, né? Então, a gente precisa olhar todo esse contexto, trazendo para vocês um alerta muito grande, para nós psicólogos, de termos a capacidade, eu vou dizer assim, e sensibilidade de chegar nos pais e fazer uma psicoeducação, mas uma psicoeducação bastante criteriosa, né, mostrando os aspectos cerebrais que não são desenvolvidos quando o jovem usa muito eletrônico. Eu tive um caso de um paciente meu que ele usa demais eletrônico, né? E os pais já foram orientados para que se fosse feita uma diminuição desses eletrônicos. Daqui para frente eu vou dizer para vocês o que é que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz para nós como sendo o ideal, né? Então, assim, muitos comportamentos que os jovens têm relacionados ao uso de eletrônicos está muito voltado à impulsividade e eles se tornam automáticos, porque muitas vezes aliviam episódios recentes de tédio, aliviam episódios recentes de depressão, de estresse, né? Eu tenho um jovem que eu atendo que ele diz para mim que ele fica trancado dentro do quarto porque ele não consegue conviver com a família, né? Que é uma família extremamente disfuncional e ele prefere estar dentro do quarto dele do que estar ali vivendo aquela família. Então, a dependência dos jogos eletrônicos, a dependência de uma certa forma da TV, com filmes, com Netflix, que está assim muito comprometida também, né? Eu tenho um jovem que ele assistiu uma série de Netflix de 3 temporadas, cada temporada tendo 12 episódios e um fim de semana. Então você vê, ele se trancou dentro do quarto e viu aquela série inteira e não interagiu com mais ninguém. Essa é uma grande preocupação e isso traz para nós desafios muito grandes, né? Porque a gente vai pensar e hoje nas crianças, né, que são os nossos adultos de amanhã, né? Se eles não fazem um desenvolvimento da identidade emocional de uma maneira funcional, como vai na adolescência fazer a maturação dessa identidade emocional,
Por quê? Porque o uso abusivo de eletrônicos, ele promove uma lentidão no desenvolvimento de algumas áreas cerebrais. Tem várias pesquisas que estão trazendo isso já, e eu convido vocês a procurarem essas pesquisas, né? Para que vocês possam, de uma certa forma, estar orientando esses jovens, né? Uma das coisas que me preocupa muito é o comportamento dos pais. O comportamento dos pais, ele está muito voltado, né? Obviamente que os pais hoje têm uma relação muito diferente do que tinha na época da minha mãe, há 40 anos atrás, né? Que muitas mães não trabalhavam, né? Que as mães ficavam em casa cuidando de filho e etc. Hoje as mães fazem muito movimento de trabalho, né? Estão fora de casa, estão produzindo, e muitas vezes a culpa é muito grande quando ela chega em casa e vê o tanto de tempo que ela não gastou com o filho. Só, gente, que essa culpa, ela aumenta. Sabe por quê? Porque ela chega em casa e ela fica no celular. Ela fica no celular respondendo mensagem de texto, ela fica no celular vendo WhatsApp, ela fica no celular vendo todos esses vídeos de Reels, TikTok, etc. Elas ficam no Facebook, no Instagram. E aí, acreditem vocês no que eu estou falando. Eu trato uma criança de 4 anos que ele denunciou a mãe para mim. Mas ele denunciou de uma maneira tão ingênua, porque eu fui jogar um joguinho de memória com ele, de cavalinhos diferentes e de animais, e eu tô sentadinha ali com ele no chão, jogando o videogame, o jogo de memória. Um jogo de memória bem simples. Pra vocês terem uma ideia, 16 peças, 8 casaizinhos de animais, né? 8 duplinhas de animais. E esse menino, no meio do jogo, ele falou assim pra mim: eu adoro esse jogo, tia Ana Lúcia. Aí eu disse: sabe que eu também gosto? Porque os animais são muito bonitinhos, não é, fulano? Aí ele disse: é. Aí eu disse: mas você pode jogar com a mamãe, com o papai, um jogo parecido com esse, se você tiver na sua casa. Aí ele disse: na minha casa eu não tenho esse jogo. E a minha mãe não joga jogo comigo. Aí eu digo: não, por que ela não joga? É tão legal jogar jogo, né? Ele disse pra mim assim: porque ela só gosta de ficar no celular. Gente, isso é uma criança de 4 anos de idade. Aquela referência, o cérebro da criança, segundo Daniel Siegel, que é um grande autor que estudou muito o desenvolvimento cerebral. O cérebro da criança se espelha no cérebro dos pais. Então, isso promove uma dor no coração da psicóloga, que diz: tadinho, ninguém tira 10 minutos do dia para jogar um joguinho, que é um jogo que pode desenvolver algumas áreas cerebrais. Então eu fiquei fazendo uma reflexão, depois que eu atendi essa criança, como estão os valores, né? Os valores dos pais. Os pais colocam os filhos em escolas bilíngues, querem que os filhos vão estudar fora, e etc. Mas esse desenvolvimento educacional, essa coisa de compartilhar pequenas coisas, não está acontecendo. Então a gente se questiona muito nessa forma nova de educação. Né? Na semana passada eu fiz uma live falando um pouco sobre a questão relacional pais e filhos. A gente falou um pouco sobre obediência, a gente falou sobre tipos de educação. Hoje eu tenho que falar para vocês uma coisa importantíssima. Os valores dos pais estão extremamente distorcidos. O filho, por falar 3, 4 línguas, ele pode não ser um filho educado. Olha que coisa grave. Então, se você não tem tempo
para educar o teu filho em casa, não exige da escola que ele seja educado. Semana passada eu falei um pouco sobre isso. Eu acho que quem tem filho, criança ou adolescente que faz bullying, tem um gap na educação. O pai que o filho faz bullying, ele tem uma responsabilidade sobre isso. Para mim, criança e adolescente que faz bullying é criança mal educada. E hoje as crianças aprendem a fazer bullying pela internet. Isso é o mais grave, né? Quando um paciente me contou, um adolescente, que ele colocou percevejo na cadeira do professor, para quando o professor sentasse, o percevejo entrar na bunda do professor, eu digo, onde você aprendeu isso? Isso é uma coisa muito grave. Você machucou o professor. Caiu na risada. Ah, eu vi um vídeo na internet e achei maneiro, tia Ana Lúcia. Hã? É maneiro machucar os outros, é maneiro fazer um mal pro outro, né? Então, eu acho que essa coisa muito grave que está acontecendo, né, dos adolescentes, eles dizem que estão sendo podados do uso da internet, mas muitas vezes não estão. Porque eu tenho paciente que me conta que quando o pai vai dormir, ele abre o celular e vai ficar ou jogando jogo ou conversando com os amigos no WhatsApp. Então, uma vigília maior. E aí alguns pais me perguntam, o que você sugere, né? Que a gente faça algo assim extremamente radical, tire o celular? Não. Eu oriento ter um local para o celular à noite, tá? O local para o celular é qualquer que seja, uma bandeja, o que for, na sala, e todo mundo deixa o celular lá. Inclusive os pais. Para dar um exemplo, eu, que fiquei 10 anos estudando o papel de pai e mãe, eu afirmo a vocês que a criança se educa principalmente pelo exemplo. Se eu sou uma mãe relaxada, indisciplinada, fóbica, eu passo tudo isso pro meu filho. Se eu sou uma mãe que me preocupo em dar o exemplo de, se eu faço uma coisa positiva, o meu filho vai responder positivamente, eu tenho uma segurança que eu vou ter esse retorno. Então, eu oriento os pais, coloco uma bandeja na sala e à noite todo mundo coloca os celulares lá. E aí existe aquele adolescente malandro que burla a regra. Se ele for pego burlando as regras, eu sugiro que os pais tirem o celular por alguns dias, né? Eu considero, muitos autores que trabalham com criança e com adolescente não gostam de que sejam dadas consequências em cima dos maus hábitos ou dos maus comportamentos das crianças e dos adolescentes. Eu oriento e acho que é a maneira mais prática de se educar. É você negociar com o adolescente qual é a consequência que ele merece quando ele faz coisas erradas, né? Muitas vezes eles dizem tirar o celular. Eu já fiz barganha com terapia de família, onde eu perguntei ao adolescente qual é a consequência que você acha que os seus pais têm que dar a você quando você fizer isso novamente, que era uma coisa muito errada que ele tinha feito. Ele disse, para mim, a pior consequência é tirar meu celular. Nós registramos lá, tirar o celular quando ele tiver um comportamento errado. Então, eu gosto de barganhar com o adolescente, porque a consequência é ele quem vai dar. Então, ele fez errado,
ele já sabe que vai ficar sem um celular. Ou qualquer outra consequência que a gente negocie, né? Tem adolescentes que já negociaram comigo de não sair no fim de semana, de não ir para a casa do amigo, de não ir no aniversário do amigo e etc. Né? Por que eu gosto da consequência? Porque a consequência faz com que o jovem ou a criança passe um tempo refletindo o quanto aquilo que ele fez pode ter causado um dano, nem que seja comportamental, mas foi um dano para a família ou para a situação que os pais não desejavam para ele, né? Então, alguns pais perguntam por que é necessário impor limites no tempo da exposição das crianças e adolescentes às telas. Nós temos alguns tipos de respostas para isso, né? Existem inúmeros prejuízos relacionados à saúde de crianças e adolescentes que estão associados, tá, ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos, tá? Muitos estudos têm sido feitos em relação a este tema, tá? Então, o que é que a gente observa? As crianças ficam mais né? Mais nervosas, mais irritadas, quando as coisas não saem como elas gostariam que tivesse, né? Fizesse. A criança promove, e o adolescente, um isolamento social, como o caso do personagem, o menino, que eu trouxe no começo da nossa live, né? O personagem daquele filme, né? Homens, Mulheres e Filhos. O personagem, ele se embotou dentro do seu mundo e o mundo virtual. Então ele começou a se relacionar, inclusive afetivamente, virtualmente. E no dia que ele trouxe para a cama dele uma garota, ele não tinha ideia do que ele ia fazer. Esse filme é fantástico, gente. Vocês assistam ele. Ele não tinha ideia. A menina ficou assim, ó, porque ele não tinha ideia do que ele ia fazer. Sabe por quê? Porque ele nem sequer sabia como experimentar a delícia de um toque, a delícia de um chamego, a delícia de estar conectado com o outro, pessoalmente e não virtualmente, né? Então a cena é hilária. Ele fica parado sem ter nenhum movimento, né? Então, a criança e o adolescente, dentre esses prejuízos que eu falei anteriormente, pode se tornar mais agressivo. A agressividade é algo que pode começar a acontecer. Pode ter distúrbios do sono de todos os tipos, inclusive pesadelos com os jogos eletrônicos que eles jogam, né? Eu tenho um caso clássico que inclusive eu falei na outra live, de um menino um menino pequeno que pegou o iPad do pai e viu sexo, cenas de sexo, um menino de 8, 9 anos. E ele ficou sonhando com aquilo e tentando fazer algumas coisas que ele viu naquele espaço virtual, né? E aí, gente, foi um terror. Ele tinha uma série de situações acontecendo, principalmente durante o sono e antes de dormir, que ele passou a não querer dormir, porque aquilo era muito incômodo para ele. Então a gente teve que trabalhar reprocessando aquelas situações que para ele se tornaram mais traumáticas. Nós reprocessamos com a terapia MDR, que é uma terapia extremamente eficaz para o reprocessamento de traumas, né? Fizemos todo o plano de trabalho para fazer o reprocessamento dessas experiências e depois a gente fez toda uma orientação com a família em relação a tudo aquilo que essa criança estava vivendo, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria,
ela traz um tempo máximo que é recomendado para a exposição de telas por crianças e adolescentes por faixa etária, tá? Então, para orientar as famílias, os educadores e os pediatras sobre o uso de telas, e quando eles falam em telas, podem ouvir computador, celular, iPad, televisão, tudo que tem tela, né? E o seu impacto na saúde e no comportamento das crianças e adolescentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou a revisão do Manual de Orientação Menos Tela, Mais Saúdes. E eu vou trazer para vocês as 10 recomendações, que eu vou colocar essas recomendações no nosso Instagram, para que vocês possam rever e passar para os seus pacientes, passar para os seus filhos, passar para os seus amigos, que é muito importante, tá? Isso não é uma orientação de blogueiro, é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. A primeira delas é que menores de 2 anos devem evitar a exposição às telas total, inclusive passivamente. Menores de 2 anos não devem estar expostos a telas. Por quê? Porque este período é um período crucial para o desenvolvimento das primeiras funções cerebrais, tá? Os pais não sabem disso. E quando eu vi aquela criança do meu lado no avião, 3 horas com a tela, eu tive vontade de jogar esse manual para os pais lerem. Mas fiquei quieto porque eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Mas se nós nos juntarmos, vocês que estão aqui comigo agora, e todo o pessoal que vai ver a nossa live, eu sugiro vocês darem dicas para amigos verem a nossa live, que vai ficar gravada no nosso Instagram. Nós estamos fazendo a nossa parte de orientar esses pais. Essa é a segunda live em 4 meses que eu estou fazendo sobre esse assunto, devido à minha preocupação com o que eu estou vendo. A segunda orientação: os menores entre 2 e 5 anos, no máximo 1 hora por dia, sempre com a supervisão dos pais ou responsáveis, ok? 2 a 5 anos, máximo 1 hora por dia. Entre 6 e 10 anos, máximo de 1 a 2 horas por dia, sempre com supervisão de pais e responsáveis, ok? Aí a gente vai dizer, nossa, é muita coisa, tá? Entre 6 e 10 anos, máximo de 1 a 2 horas por dia, sempre com a supervisão de pais e responsáveis. Entre 11 e 18 anos, olha aí a fase da adolescência, máximo de 2 horas por dia para telas e jogos de videogame, e nunca permitir virar a noite jogando. Isso aqui, gente, eu tô lendo do manual, tá? Isso é importante vocês verem, está escrito no manual, tá? Estimular a quinta orientação. Estimular o uso das tecnologias em locais comuns da casa e não de forma isolada nos quartos. Isso é muito importante. O jovem usar a tecnologia isolado no quarto abre margem para que eles possam acessar sites que não devem e fazer N coisas que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Para todas as idades, você e eu, tá? Todas as idades, nada de tela durante as refeições. E se desconectar de 1 a 2 horas antes de dormir. Olha que interessante. Para nós, adultos, idosos,
todas as idades. Nada de telas durante as refeições e não usar se desconectar 1 a 2 horas antes de dormir. A Gleice entrou e está perguntando qual é o tema. Gleice, nós estamos falando sobre o uso abusivo de tecnologias para crianças e adolescentes, né? Então, eu estou agora trazendo as características de recomendação do que é a exposição de telas por faixa etária. Sétimo, oferecer atividades esportivas, tá? Exercícios ao ar livre ou em contato direto com a natureza, sempre com supervisão dos responsáveis. 8º, nunca postar fotos de crianças e adolescentes em redes sociais públicas. Criar regras saudáveis é o 9 para o uso dos equipamentos eletrônicos e aplicativos digitais e aplicar senhas e filtros apropriados. E o 10º, evitar encontros com desconhecidos online ou offline, saber o que estão jogando e os conteúdos de risco. É muito importante que a gente utilize, vocês podem pegar depois no meu Instagram. Eu vou deixar esses 10 itens lá para vocês lerem e repassarem para os seus colegas, repassarem para os seus amigos, para os seus sobrinhos. Por quê? Porque a gente sabe, gente, um cérebro que é comprometido por uso de eletrônico, como foi o caso do meu paciente que eu falei para vocês no início da nossa live, que eu precisei interná-lo, porque o cérebro dele plugou nos eletrônicos. Ele ouvia dentro da cabeça dele o toque do videogame, tum, 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 e aquilo não parava. Os médicos que nós procuramos, que são especialistas nessa área, ficaram impressionados. Esse menino me contou que ele ficou 24 horas jogando videogame com amigos. Isso quer dizer que estava ele e alguns amigos jogando 24 horas. Então, se você não tem uma supervisão, aí o pai pergunta, onde nós estávamos que não vimos isso? Na minha sala o pai perguntou isso. Aí eu disse, olha, eu não tenho ideia onde vocês estavam. Mas é fato, o menino estava do meu lado, que ele jogou 24 horas. E aí o pai perguntou, onde nós estávamos que a gente não barrou esse constante uso do eletrônico? Ele disse, olha, eu estava no meu quarto e ninguém entrou no meu quarto para ver o que eu estava fazendo. E eu nem vi a hora passar. Ele não almoçou e não jantou. Então, gente, para vocês terem uma ideia do que pode acontecer. E os impactos muito grandes, negativos à saúde. Por quê? Porque aquela exposição excessiva ao uso de telas pode estimular a liberação do hormônio chamado dopamina, que está relacionado às sensações de prazer. E essa é uma das razões que faz com que o uso dos dispositivos eletrônicos sem controle para as crianças e adolescentes podem causar sérios problemas à saúde mental, porque o excesso desses hormônios podem gerar problemas de todas as áreas, né? A gente sabe disso, né? Nas interações sociais, nos relacionamentos virtuais, a pessoa substituir a necessidade real pela virtual, né? E pode, principalmente, que para mim é o mais grave, desencadear quadros de ansiedade e de depressão. Então isso a gente vê muito fortemente, né? E quais são os componentes psicológicos que de repente as crianças podem gerar distúrbios graves, né? A pessoa se desconectar no mundo real,
e viver o mundo virtual sem perceber que tudo que existe nas redes sociais faz parte da realidade e além de provocar um isolamento social muito grande, né, nessa dependência que pode desencadear coisas muito graves, né? A gente sabe disso, a gente pode ver outro tipo de problema, né, o problema de postura, né? Eu estou tentando fazer um Pilates porque passo muito tempo atendendo paciente online e a gente pode desenvolver um vício de postura, né? E essa postura pode causar danos ao desenvolvimento físico do jovem, né? Sem falar que o jovem que os pais deixam assistir televisão até tarde da noite, usar celular, iPad, etc., a iluminação das telas, o colorido e os sons desses dispositivos podem atrapalhar o sono, né? Causando insônia, causando uma agitação da mente muito grande, né? Por isso é importante que vocês orientem seus pacientes e pais para desligarem os componentes eletrônicos pelo menos 2 horas antes da criança e do adolescente dormir, para que eles possam ter uma boa noite de sono, né? Sem falar também no problema da visão, né? A visão, ela é também comprometida, porque o excesso de luminosidade pode gerar as letras pequenas dos aparelhos eletrônicos mais no escuro, podem causar uma secura e inflamação nos olhos, além de gerar muitas vezes a necessidade de que uma criança que não precisava usar óculos venha a ter que usar óculos, né? Tem sido feito pesquisas que estão sendo pesquisadas sobre déficit de atenção, né? Tem um artigo na internet com 2.623 crianças, gente, portanto, um artigo com N bem grande, né? Ele reúne diversos estudos sobre o assunto e mostra que o tempo passado em frente às telas traz riscos à saúde que vão desde problemas mais leves a um comportamento sedentário bastante grande, né? Então, esse estudo mostrou que aquelas crianças que assistiram à televisão de 0 a 3 anos tinham um aumento significativo de risco de distúrbios de atenção aos 7 anos de idade. Olha que grave. Para cada hora diária que a criança assistia à televisão, houve um aumento de 9% dos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que o brilho da tela, como eu falei anteriormente, nessa pesquisa ele traz, pode prejudicar o desenvolvimento do bebê e da criança, causando problemas oftalmológicos muito grandes. Então, assim, o que se recomenda hoje, né, é que se imponha regras aos filhos, né, que eles podem utilizar as tecnologias digitais, como computadores, videogames, celulares, mas com uma certa uma regra instalada, como a gente falou antes, né? Tem tempo para isso, então a criança e o adolescente vai fazer esse uso, né? Por quê? Porque os dispositivos podem causar uma dependência. E a dependência, gente, a dependência de internet, de eletrônicos, ela é similar à dependência de drogas, né? Então a gente precisa orientar os pais em relação a isso, porque o cérebro do indivíduo que é dependente, ele tem uma série de situações que podem ser desenvolvidas por conta de um uso bastante constante, né? E quando nós podemos fazer isso, é muito importante, porque os pais, quando você mostra esse guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria, é um guideline muito sério, gente, né? Olha,
Tá aqui escrito, Sociedade Brasileira de Pediatria. Imprimam e dê o pai do seu paciente. Queria que vocês lessem isso aqui. Eu queria que vocês avaliassem o que está acontecendo na sua família, para que vocês possam tomar todos os parâmetros necessários para que a gente tire essa condição de dependência desse adolescente ou dessa criança, né? Agora, o pai e a mãe que usa muito eletrônico tem muita dificuldade de pôr o limite, porque ele não quer pôr o limite no filho para que ele não tenha limite. Então isso é muito grave. A gente precisa orientar sobre toda essa parte do desenvolvimento da criança e do adolescente cerebral, porque isso causa um certo impacto, causa um certo medo nos pais. Aí sim, eles se propõem a nos ajudar, mas muitos pais não colocam limites. Eu já tive pais, gente, dentro do meu consultório, que foi fazer uma orientação de pais. Vejam bem, uma orientação de pais, né? Eles foram fazer e o pai, durante toda a sessão, este pai ficou olhando o celular, ao ponto de eu, Ana Lúcia, ter que chamar a atenção do pai para que ele parasse de usar o celular e olhasse e ouvisse a minha orientação. E foi muito interessante, porque ele parou de usar. Começamos a conversar, ele interagindo muito bem. Daí a pouco, instintivamente, ele pegou o celular novamente e começou a manusear o celular. E aí eu mostrei para ele. Você percebe que você está dependente do celular? E aí a mulher dele falou para ele, eu digo a ele isso todos os dias, porque ele é quem mais usa o celular, o pai. Então, esse pai precisa ser orientado. Com esse pai, nós temos que fazer uma psicoeducação. Porque senão, esse pai não vai ser alguém que possa colocar o limite no filho. Porque o filho vai dizer, você usa o celular toda hora, porque eu não posso usar. Então a gente diz, o cérebro da criança se espelha no cérebro dos pais. Então você precisa, para educar, você ser a referência. Para educar, você precisa, de uma certa forma, acreditar no que você acredita para que o seu filho se desenvolva melhor. Você precisa acreditar nisso, né? E se a gente não, hoje, nós estamos, né? Hoje eu fui fazer uma visita e a pessoa era um pouco mais velha e ele disse para mim, eu não mexo muito bem com essa coisa de eletrônico. E eu vejo que eu fiquei para trás. Aí eu disse para ele assim, olha, você pode usar o eletrônico de uma maneira natural. Você não precisa usar o eletrônico o tempo inteiro, né? Se você usar o eletrônico com medida, você não vai ter nenhum problema. Aprenda a usar o eletrônico, porque a vida agora, ela é virtual, né? Tudo você faz virtualmente. Então, é muito sério isso. E a gente precisa orientar quem está na nossa frente, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Se vocês puderem, repliquem essa live para os seus colegas, para os pais que vocês conhecem. Por quê? Porque realmente a gente está levantando uma bandeira vermelha em relação ao desenvolvimento cerebral das crianças com um uso de eletrônico extremamente sem controle, né? Então, eu estou aqui para lançar a bandeira branca. Vamos ajudar as pessoas a entenderem que eles podem usar o eletrônico, mas com medida, mas com algumas reservas. E as crianças precisam ser orientadas também, tá? Então eu quero me despedir de vocês. Semana que vem tem mais. Estaremos falando sobre mães e pais narcisistas. Olha que tema. Então espero vocês aqui. Nós vamos divulgar, tá? E estaremos com vocês na próxima semana, ok? Um beijo grande e a gente se vê na semana que vem.